Graças a Deus, a presença de Deus é real neste lugar. Aleluia. Quantos trouxeram a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia neste momento. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 6 e o verso de número 11. Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 11. Enquanto você encontra, quero deixar aqui meu agradecimento, meu louvor a Deus pela essa oportunidade tão maravilhosa. Minha esposa está comigo, me acompanhando. Para nós é uma alegria poder estar aqui juntamente com os irmãos. Pastor presidente, pastor Hélio, obrigado, pastor, pela recepção, pelo carinho. A sua esposa também, que Deus abençoe. E ao Gede também, e a Cici, Deus abençoe. Que Deus possa abençoar o congresso de vocês, que Deus possa abençoar e prosperar esse grupo, amém? E a crescer cada vez mais, multiplicar. Deus vai abençoar, vai honrar vocês. E ao evangelista Valdir também, meu grande amigo. Deus abençoe poderosamente todos os obreiros. Não posso citar mais nomes, né? Mas temos muitos amigos aqui. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Grande amigo também, um carinho muito grande, tá? Deus abençoe. Evangelho de João, capítulo 6, e o verso 11. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. E vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Agora olha o verso 35 do mesmo capítulo. E declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Até aqui a leitura. Pode tomar o teu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, culto de jovens, Deus já falou poderosamente conosco aqui, através dos louvores que foram entoados, e o Senhor assentou no meu coração esta palavra, e é uma palavra muito conhecida, um dos milagres que Jesus ele fez, e é o milagre público de Jesus, mais bem documentado em toda a Escritura, porque os 4 evangelistas eles falam acerca desse milagre, e eu escolhi justamente o evangelista João, porque João ele descreve os milagres de Jesus de uma forma diferente. João ele fala o relato do milagre, mas ele também explica acerca do propósito daquele milagre. E é importante nós compreendermos e entendermos que tudo aquilo que Jesus ele faz na nossa vida tem um propósito maior a ser manifestado. E quando você lê o Evangelho de João, você vai perceber João buscando manifestar esse propósito. Por exemplo, se você ler o Evangelho de João no capítulo 20 e o verso de número 31, João vai descrever o seguinte: estes sinais foram registrados para que creiais no Cristo, o Filho de Deus. Qual é o propósito de João ao escrever este evangelho? Ele tem um propósito, é declarar, é dizer que Jesus ele é o Filho de Deus, e também dizer que Jesus ele é Deus, e que nós crendo em Jesus, nós teremos a vida eterna. E você vai observar João buscando manifestar essa grande verdade de várias formas. A primeira forma é por intermédio do relato dos milagres, que também são chamados aqui de sinais, e numa linguagem hiperbólica, aumentativa, João vai dizer assim, que se todos os milagres que Jesus fez estivessem escritos em livros de papel, o mundo não poderia conter, porque do volume, da quantidade destes livros que deveriam ser escritos, se todos os milagres de Jesus estivessem registrados. Ou seja, existem muitos milagres que Jesus fez, e muita coisa sobrenatural que Jesus operou, que não estão registrados em livros, mas a verdade é que Jesus fez
fez muitos milagres, Jesus fez muitos sinais, Jesus fez muitas obras. Mas o evangelista João, ele vai selecionar alguns milagres com um propósito, o propósito de manifestar a divindade de Jesus. Você vai ler, por exemplo, o primeiro milagre que ele relata: Jesus transformando a água em vinho. O segundo milagre que ele relata: Jesus curando o filho de um oficial. Jesus curando também, o terceiro milagre, o paralítico de Betesda. O quarto milagre, esse que nós lemos, Jesus multiplicando os pães e os peixes. O quinto milagre, Jesus andando sobre as águas. O sexto milagre, Jesus curando um cego de nascença. E o sétimo milagre, Jesus ressuscitando a Lázaro. E João está dizendo assim: aqui está a divindade de Jesus sendo manifestada por causa dos milagres que ele operava, dos sinais que ele manifestava. E João está tentando dizer: ele tem os mesmos atributos de Deus, e na verdade Jesus é como Deus. Então você vai ver também o evangelista João utilizando-se de uma outra forma. Ele vai descrever as afirmações de Jesus, quando Jesus ele chega dizendo assim: eu sou. E nós lemos aqui Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Essa descrição é a descrição do grande nome de Deus lá no Antigo Testamento, quando Deus fala com Moisés no Monte Sinai dizendo assim: eu sou o que sou. Então Jesus agora no Evangelho de João, ele vem se revelando como o eu sou, e ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Jesus diz assim: eu sou a porta. Jesus diz: eu sou o bom pastor. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele também diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz no Evangelho de João: eu sou a videira verdadeira. E no capítulo 6 ele está dizendo: eu sou o pão da vida. Deixa eu falar algo para você, jovem que está aqui essa noite: Jesus é o teu sustento, Jesus é a tua provisão, Jesus é o teu caminho, Jesus é a direção para a sua vida. Quem está entendendo a palavra de Deus aqui essa noite? O que Jesus tem sido para você? Será que quando ele diz eu sou, ele verdadeiramente tem sido isso na sua vida, e você tem permitido ele ser na sua vida? Se você crê nesta noite, Jesus, ele é tudo o que você precisa. Jesus é tudo o que você precisa alcançar nesta noite. Quem está entendendo e quem acredita nisso aqui esta noite, Jesus é tudo na sua vida. O Evangelho de João vai manifestar a divindade de Jesus. Ele é Deus. E você vai observar que João ele descreve de uma forma tão bela o milagre mais público de Jesus, porque foi manifestado diante de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Algumas pessoas calculam que havia ali aproximadamente 20.000 pessoas que presenciaram, que visualizaram esse milagre. E esse milagre é efetuado por Jesus em um local de grande escassez, no deserto. É ali que Jesus manifesta esse milagre. E por que é que Jesus ele vai manifestar esse milagre no deserto? Você vai ver alguns motivos. Você vai observar que por onde Jesus passava, uma tão grande multidão seguia Jesus e queria falar com Jesus, e queria ter a orientação, o ensino de Jesus, e buscar os milagres que Jesus fazia, ao ponto de que os discípulos que andavam com Jesus, eles já estavam ficando esgotados, cansados, porque os discípulos precisavam auxiliar Jesus em tudo. Eles tinham que atender às multidões que os seguiam. Então você vai perceber que Jesus ele percebe esse esgotamento dos discípulos, essa canseira dos discípulos, e além do mais, os discípulos estavam um pouco afetados, emocionalmente abalados, porque havia sido recebida uma notícia muito trágica. E a notícia trágica é que o primo de Jesus, o precursor de Jesus, aquele que prepara o caminho de Jesus, João Batista, havia sido degolado e morto por Herodes Antipas. E agora a consequência inevitável é que os discípulos de Jesus também seriam perseguidos, também seriam afetados. Mais cedo ou mais tarde, essa perseguição alcançaria os discípulos de Jesus.
Jesus e também o próprio Jesus. Então eles estão emocionalmente abatidos, estão com a agenda congestionada, e um dos evangelistas vai descrever que eles tinham tantas tarefas ao ponto de eles não ter um tempo determinado para poder se alimentar. Não havia horário para se alimentar, não havia mais um local tranquilo para eles poderem se alimentar, e eles estavam totalmente esgotados e cansados. Então o que Jesus ele propôs aos seus discípulos: vamos embarcar neste barquinho e vamos atravessar de Cafarnaum, o mar da Galileia. Eu estive lá no mar da Galileia e eu pude entrar num barco similar ao que os discípulos entraram, e pude navegar ali, observar, atravessar 15 quilômetros daquele grande mar, que na verdade é mar devido ao seu tamanho, assim o denominam, mas é um grande lago ali naquele lugar, água doce, tem tilápia lá, existe tilápia similar às nossas aqui, lá naquele grande lago. Jesus está atravessando com seus discípulos aquele mar, aquele grande lago, para quê? Para tirar um momento de descanso, para se reservarem do outro lado, local deserto. E então você vai perceber que um fato acontece: quando a multidão vê que Jesus e os seus discípulos estão atravessando aquele grande lago, a multidão, vai dizer a Bíblia, que ela se antecipa a Jesus. Eu imagino que eles pegaram como que numa maratona e começaram a correr em volta daquele lago, e antes que Jesus chegasse do outro lado de barco, a multidão já tinha corrido e chegou antes de Jesus do outro lado. Você já parou para pensar? Chegaram do outro lado, os discípulos e Jesus chegam do outro lado, uma grande multidão aguardando eles do outro lado. Eu imagino que João cutucou Pedro e disseram: misericórdia, já estamos cansados, agora que nós ia tirar uma férias, um descanso, a multidão está aqui, veio aqui para trazer mais serviço, mais trabalho para a gente. E então a palavra de Deus vai descrever de várias formas. Algumas coisas aconteceram, preste atenção. A primeira delas, Mateus vai dizer assim: que Jesus, olhando para aquela multidão, teve misericórdia, teve compaixão. E Jesus observou que tinha muitas pessoas enfermas que vieram àquele lugar. O que Jesus fez? Jesus curou a todos os enfermos que chegaram naquele lugar. O evangelista Lucas vai nos informar que Jesus começa a ensinar o reino de Deus e a trazer uma orientação para aquele povo. E o evangelista Marcos vai dizer que Jesus olha para aquela multidão e Jesus, movido de uma íntima compaixão, visualiza aquela multidão como ovelhas sem pastor, como ovelhas que estavam perdidas, sem uma direção, e ele se move de uma compaixão muito grande por aquela multidão. E então eu vou entender uma coisa: que toda pessoa que em algum momento buscar a Jesus não sairá de mãos vazias. Jesus não despede ninguém sem dar uma resposta. Jesus não despede ninguém sem trazer uma providência. Por isso eu quero dizer para você esta noite, jovem, você homem, mulher que está aqui, você veio no lugar certo, porque Jesus não vai despedir você sem direção. Jesus não vai despedir você sem uma resposta na sua vida. Quem acredita nisso? Quem acredita? Jesus não despede a multidão. E olha que os discípulos desejavam isso. Eles queriam que ele despedisse. Jesus cura, Jesus ensina, Jesus orienta, Jesus se compadece, Jesus manifesta o amor para aquela multidão. E o dia vai passando, vai entardecendo, e as coisas começam a ficar um pouquinho complicadas, porque surgem alguns problemas. E você vai perceber que aquela multidão, o dia todo ali ouvindo Jesus, buscando a Jesus, não tinham se alimentado. Então em Marcos 6 e o verso 35, os discípulos chegam até Jesus e fazem uma proposta para Jesus: Jesus, despede essa multidão, porque aqui não tem alimento, e é bom que eles vão para as aldeias, comprem o alimento, possam se alimentar e possam repousar na sua casa. Não é sensato deixarmos aqui não é seguro, aqui não é um local que tem provisão para eles. Tem mulheres aqui, tem crianças aqui, tem gente que ainda veio doente para esse lugar. Então não é sensato deixar estas pessoas aqui. Os discípulos, eles fazem uma proposta para Jesus sem entender o
o propósito de Jesus naquele lugar. Então você vai ver que um dos discípulos de Jesus, ele se direciona a esse discípulo por nome Filipe, e Jesus, ele vai fazer uma experimentação, porque deserto é lugar de experimento, deserto é lugar que Deus vai testar a sua fé, jovem. Você vai passar por esse deserto, você vai passar por esse local onde as coisas são escassas. Na vida as coisas não são fáceis, não se conquista do dia para a noite. Jesus chega ali e olha para Filipe assim: onde nós compraremos os pães? Nós não vamos despedir, nós precisamos arrumar pães. E aonde nós vamos comprar esses pães? Jesus não pergunta porque Jesus não sabia o que fazer. A Bíblia vai dizer que Jesus pergunta experimentando a Filipe, para ver se Filipe tinha entendido a visão, para ver se Filipe tinha compreendido o propósito. E então Filipe fica assim um pouco perdido com aquela pergunta de Jesus. E ele responde para Jesus: Jesus, você não está entendendo o que está acontecendo. Jesus, a pergunta não é aonde compraremos pães, a pergunta é quanto dinheiro vai custar, porque 200 denários não daria para comprar um pãozinho para cada uma pessoa dessa aqui, para 20 mil pessoas, não teria como nós alimentar. Então Jesus, a pergunta que o Senhor está fazendo não é pertinente, não é onde, é quanto. E quantas vezes, meu irmão, minha irmã jovem que está aqui, a gente acha que Deus não está entendendo o que está acontecendo na nossa vida, a gente acha que Deus não está entendendo a circunstância que nós estamos vivendo, a gente pensa que Deus não está se importando com aquilo que nós estamos vivendo, como se Deus não se importasse, não cuidasse de nós, e a gente até quer aconselhar Deus, não é essa a questão é outra. O Senhor não está vendo, o Senhor não está enxergando. Filipe parece que começa até a aconselhar Jesus, o problema aqui é dinheiro, o problema aqui é capital, nós não temos money, Jesus, para comprar. Então você vai entender que Jesus, ele está experimentando Filipe, ele está experimentando a fé dele. Para quê? Para que ele entendesse uma lição, e a lição é a seguinte: preste atenção, crente que não entende esta lição precisa ser tocado por Deus essa noite. O capital do crente não é dinheiro, o bem mais importante do crente não é money, não é dinheiro, não. O capital do crente é a fé. Quem não tem fé não avança, quem não tem fé não progride, quem não tem fé não evolui. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem fé. Se você tiver fé, Deus vai trazer a multiplicação sobre a sua vida. Quem acredita nisto aqui esta noite? Aleluia. Aí chega um outro discípulo de Jesus, por nome de André. E André diz assim: olha, encontrei um rapaz, tem 5 pães e 2 peixes aqui. E só que é o seguinte, tem aqui uma provisão, só que diante de 20 mil pessoas, essa provisão aqui não é nada. Até parece que eu vejo ele dizendo isso aqui: só o Pedro aqui come tudo e não dá que chega para o Pedro. É muito pouco isso aqui. Entendeu? O que é isso aí? Né? O irmão Valdir está pensando ali, não sei se dava para mim, né, irmão Valdir? Olha, não sei se dá para nós dois, né? É muito pouco. A receita é muito pequena e a despesa é gigantesca, não vai ter como. Então Filipe, ele traz uma solução provisória. Ele diz assim: temos aqui uma pequena providência, mas essa providência não dá para nada. Então o que os discípulos eles começam a decretar? Não tem jeito, não vai dar certo, não vamos conseguir. Deixa eu falar algo de Deus para a sua vida. E você, se você não passou por isso, você vai passar um dia, você vai passar por isso. Existem momentos da nossa vida que Deus vai nos testar, e Deus vai permitir nós passar uma circunstância tão adversa, tão difícil, ao ponto que nós vamos decretar a nossa falência. Nós vamos dizer assim: não tem jeito, não tem solução, não tem mais o que fazer. Agora deixa eu te dar uma boa notícia: quando nós declaramos que nós não podemos, que nós não somos, que nós não fazemos, que nós não conseguimos, é nesse exato momento, pastor Hélio, que Deus ele vem com a providência, que Deus age com milagre. Quando você entende que você não pode, quando você entende que você não consegue, quando você entende que você não vai alcançar, Deus então se manifesta com a sua glória, dizendo: se você não pode, eu posso, porque
que eu sou Deus na sua vida. Quem acredita nisso esta noite e recebe? Talvez você chegou aqui dizendo: Deus, eu não aguento mais, eu não consigo mais. Mas Deus está dizendo para você: é agora que eu vou agir. Quando você entender que a tua capacidade não dá, Deus vai entrar com providência. Jesus chega para eles e diz assim: dai-lhes vocês de comer. Vocês estão com medo por quê? Como Jesus? Como é que nós vamos dar de comer? Não tem o que dar de comer. Mas a multidão precisa. Há uma necessidade a ser suprida, e você vai entender através do texto que aquela multidão, ela vai até Jesus com motivações erradas. Porque Jesus mais à frente, lá no verso 26 e 27 do mesmo capítulo, ele vai dizer assim: vocês vieram até aqui, até esse deserto, por causa do pão que perece. Jesus está dizendo assim: vocês vieram aqui por causa das necessidades imediatas, das necessidades comuns, terrenas, temporais, físicas. Vocês vieram aqui não é por causa de nada espiritual. Vocês vieram aqui porque vocês estão cheios de necessidades físicas. É por isso que vocês vieram aqui. Não adianta querer enganar Jesus, querer dar uma de boa aparência diante de Jesus. Jesus conhecia o íntimo do coração daquelas pessoas. É por isso que vocês vieram aqui. Agora perceba uma coisa: Jesus, mesmo vendo a ignorância daquelas pessoas, e quantas vezes que Jesus vê a nossa ignorância, quantas vezes que Jesus vê a nossa ignorância acerca da sua vontade. Sabe por quê? Porque Deus, Ele sabe que nós temos necessidades físicas, Deus sabe que nós temos necessidades financeiras, Deus sabe que vai ser uma dificuldade para a gente trabalhar, para a gente estudar, pagar a faculdade e conseguir se erguer na vida. Deus sabe de tudo isso, Deus sabe do que você precisa fisicamente. Só que o que nós não entendemos, e a nossa ignorância é a seguinte: nós não percebemos que mais importante do que as necessidades físicas estão as necessidades espirituais, e a gente não está enxergando, a gente não está vendo, a gente está preocupado só com o dinheiro, a gente está preocupado só com o trabalho, mas a gente não está vendo que o espiritual está infinitamente superior ao físico, ao material. Jesus, ele contempla a ignorância daquelas pessoas. Agora perceba uma coisa: mesmo ele vendo a ignorância daquelas pessoas, ele não é indiferente às necessidades físicas e materiais daquelas pessoas. Por quê? Ele vê os enfermos e ele cura os enfermos que está naquele lugar. Jesus vê a necessidade daquelas pessoas, elas estavam com fome. O que Jesus faz? Jesus dá alimento para elas, porque Ele mostra e manifesta a sua provisão física, a provisão do alimento, a provisão do pão. Mesmo as pessoas muitas vezes procurando Jesus com argumentos errados, com motivações erradas, sem compreender o propósito, a misericórdia dele ainda é sobre a vida dessas pessoas, porque Ele não é indiferente às nossas necessidades. Quantos podem adorar a Deus por isso? Ele não é indiferente. Ele estava pronto para fazer o milagre. Agora perceba uma coisa: a ordem de Jesus aqui, ele já estava pronto para fazer o milagre. Jesus já está pronto para fazer um milagre na sua vida. Mas ele separa as multidões de 50 em 50 e de 100 em 100. Sabe por quê, jovem? Deixa eu falar uma coisa para você. O milagre de Deus é certo na vida de quem tem promessa, de quem serve a Deus. Ele vai acontecer. Mas não é porque Deus vai fazer o milagre que nós podemos ser desorganizados, que nós podemos ser relaxados, que nós vamos fazer as coisas virar uma bagunça, porque Ele vai fazer um milagre. Imagina se Jesus não coordena aquela situação. Você já viu quando cai um caminhão de alimento ou de mercadoria aí na rua, a aglutinação de pessoas em cima daquelas mercadorias? Você já viu um povo quando está com fome, a fila não fica bonita, as pessoas ficam cortando a frente uma da outra e vira uma bagunça, vira uma confusão. Jesus está mostrando para nós que mesmo Ele operando milagre, mesmo Ele fazendo o impossível na nossa vida, nós precisamos ter ordem, planejamento, estratégia, meta, e nós precisamos delimitar aquilo que nós vamos buscar, aquilo que nós vamos alcançar na presença de Deus. Quem está entendendo? Deus prometeu uma terra a Josué. Deus ia dar a terra ou não ia? Quantos creem que Deus ia dar a terra? Está na Bíblia, oh glória.
Josué tinha certeza. Mas o que Josué faz? Ele envia espias à terra para quê? Para desenhar a terra, mapear a terra, entender a geografia da terra, quais eram as planícies, quais eram as montanhas. Porque mesmo Deus fazendo milagre, é necessário que você tenha plano, que você tenha estratégia, que você faça a tua parte, que você busque. Quer alcançar o diploma? Não tem outro jeito, é só estudando mesmo. É só estudando, é só buscando, é só com meta. Está entendendo? Então Jesus manifesta que Ele faz o milagre, mas que é necessário a organização da nossa vida. A gente precisa aprender a se disciplinar, a ter o nosso momento com Deus, a ter uma disciplina, uma busca concreta na nossa carreira, no nosso trabalho, na nossa vida secular, na casa de Deus. Tem que ser feito com organização. Agora perceba que o milagre que Jesus ele faz, Ele pega aquele pouquinho, aquilo que ninguém acreditava que poderia ser útil. Jesus pega o pouco em suas mãos, aquele pouquinho que André disse não dá nem para o cheiro. É esse pouquinho que Jesus ele pega, e desse pouquinho ele levanta, ele ergue para o céu, porque o milagre vem da onde? O milagre vem do céu, o milagre vem de cima, aleluia. E o que é que Jesus faz com o pouquinho? Jesus agradece pelo pouco. Você está entendendo a palavra? Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Tem gente reclamando pelo pouco, tem gente reclamando por aquilo que o pai e a mãe deram para ele, é muito pouco. Não, mas é nesse pouco que você tem, que alguém lutou para você ter, que alguém lutou para você alcançar. É a partir desse pouco que ele vai produzir o milagre. Só que o segredo aqui é: não murmura, não reclama, pega um pouco e agradece, pega um pouco e adora, pega um pouco, apresenta ao teu Deus, pega este pouco, e é desse pouco que ele vai produzir o milagre na sua vida. Quem acredita nisso? O ramando que nesturava caia. Jesus não precisava de nada para fazer o milagre. Quando ele cria a terra, ele faz a partir do nada pelo poder da sua palavra. Mas mesmo assim, Jesus espera o teu pouquinho nessa noite. Ele espera um pouco. Sobrou 12 cestos cheios, pastor. 12 cestos. Quando Deus fizer na sua vida, vai ser para transbordar.